O ser humano tem uma grande necessidade de pertencimento a algo, a alguém ou até mesmo a alguma causa. Geralmente nos definimos através da profissão que exercemos, da família que construímos ou até mesmo da religião, da fé ou uma causa social que nós abraçamos. Agora, se isso é verdade, o que te define da melhor maneira? Com o que você se identifica plenamente? Qual é a grande causa da sua vida? Será que as nossas identidades podem suprir a nossa identidade? Ou será que existe alguma coisa específica que é capaz de fazer isto? Como o reino de Deus pode te ajudar nesse processo? No programa de hoje, nós vamos entender como podemos pertencer a este reino. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você que está aqui conectado com a TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Agora já no programa Está Escrito, fazendo aqui a alegria de todos nós. Tenho certeza que o pessoal aqui da produção, minha diretora, o pessoal aqui também das câmeras, a parte técnica, todo mundo aqui fica muito feliz em saber que de alguma forma nós estamos abençoando a sua vida quando a gente entra aí na sua casa, no seu telefone, na internet, de qualquer jeito que a TV Novo Tempo alcance você. A gente espera que a bênção do Senhor também, ela te encontre, tá certo? Eu vou oferecer aqui, essa revista extraordinária, A Cura do Pecado. Você sabe que entre as muitas doenças que a gente enfrenta, o pecado, com certeza, é a mais nociva. E se você quer entender como Jesus pode te ajudar a ser curado, vou repetir, curado do pecado, se você quer essa nova vida que só Ele pode oferecer, entre em contato com a gente agora mesmo e peça a sua revista A Cura do Pecado. Tem tanta coisa extraordinária que você precisa conhecer sobre esse tema que a Bíblia apresenta. E isso daqui vai chegar na sua casa e vai transformar a sua realidade, tenha certeza disso. É só entrar em contato com a gente agora, através do telefone 0 operadora 12 2127 3121. Você vai falar na escola bíblica e vai pedir a revista A Cura do Pecado. Você prefere o WhatsApp? Não tem problema. Manda mensagem para a gente no número 12 98244 4449. Falando em revista, chegou o momento do quadro Responde aí, Pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Tá bem, vamos responder. Qual é a pergunta de hoje? Mari, pode colocar aqui. Qual o papel da lei de Deus no comportamento da humanidade? E por não guardar a lei, que existe tanta coisa, é por não guardar a lei que existe tanta coisa ruim acontecendo? Pergunta boa, excelente pergunta, muito obrigado, viu? É necessário entender que a lei de Deus, no nosso mundo, ela tem muitas perspectivas, mas assim, de maneira bem resumida, ela serve de base assim para a ética e para a moralidade cristã. Então, primeiramente, a lei divina, conforme apresentada aqui nas Escrituras, ela serve como se fosse um guia para a vida. Nós vamos verificar aqui 2 versos do livro de Salmos que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor isto. Então, abra aí comigo a Bíblia no Salmo 119, o verso é o 105. Olha só o que diz. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se você for ao verso 142, diz assim, a tua lei, o mesmo capítulo, tá? O mesmo Salmo, 119, o verso 142, a tua lei é a própria verdade. Veja que neste salmo, a lei
não é simplesmente um conjunto de regras, é como se fosse um caminho para que o ser humano floresça. E isso tudo vai trazer também paz, justiça, o amor, se nós obedecermos o que o Salmo aqui está dizendo. Então veja, o contrário também é uma verdade. A desobediência à lei de Deus não é a única causa do sofrimento e das injustiças que nós observamos ao nosso redor. Segundo o teólogo Dietrich Bonhoeffer, a verdadeira violação da lei, ela não está apenas na prática de atos malignos. Olha que interessante o que ele diz. Mas na falta de amor e de relacionamento com Deus. Então, a lei, ela é uma expressão do amor de Deus. E a função a sua função é levar, então, os seres humanos a compreenderem melhor a necessidade que eles têm da redenção. Então, violar a lei de Deus resulta não simplesmente em você transgredir normas, mas você quebrar um relacionamento que Deus deseja ter com você e, ao mesmo tempo, com toda a criação. Agora, uma outra coisa importante, a lei, ela vai servir como se fosse um meio para revelar o pecado e, ao mesmo tempo, a necessidade da salvação. Então, em Romanos 3:20, Paulo vai nos ensinar que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei torna visível as áreas que nós falhamos e ela vai nos mostrar que, independentemente dos nossos esforços, nós não podemos alcançar a santidade por nós mesmos. Então, isso nos leva a depender da graça de Deus e também a compreender a obra redentora de Cristo, que cumpriu a lei e se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, conforme ele mesmo disse aqui em Mateus capítulo 5, o verso 17. Embora a desobediência à lei de Deus contribua para a desordem, para a injustiça, também é importante reconhecer que a lei, ela não é em si a causa do sofrimento. A relação entre a lei e a vida humana, ela é mais complexa e interligada à natureza do livre-arbítrio e também à realidade do pecado. Tem um teólogo chamado N.T. Wright, ele afirma que a lei, ela foi dada para orientar a humanidade na sua relação com Deus e também consigo, entre as pessoas. Mas o verdadeiro valor só vai ser plenamente realizado quando a gente reconhecer a nossa necessidade da graça. Então, essa seria a função da lei, mostrar a importância da graça. Então, numa última análise, a lei de Deus, ela revela o nosso chamado à obediência, mas também ela nos direciona à compreensão da graça que nos foi oferecida em Cristo, que é a verdadeira e única solução para a corrupção e a dor que a gente experimenta aqui no mundo. E se você deseja aprender mais sobre esse assunto da lei, é só você pedir agora mesmo a sua revista A Cura do Pecado e estudar o capítulo 4. Aqui, ó, você tá aqui embaixo, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, achei. O número está aparecendo aqui, você pode ligar agora e estudar das páginas 30 até 35. Você vai entender mais sobre esse importante assunto da lei de Deus. Vamos agora para o tema de hoje. E o tema de hoje tem a ver com a entrada no reino. O ser humano, ele tem uma grande necessidade de pertencimento a algo, a alguém, ou até mesmo a alguma causa. Nós estamos começando aqui uma nova série, né? Já começamos recentemente uma nova série que fala sobre o reino de Deus. E por que esse tema é importante? Porque geralmente nós nos definimos através da nossa profissão, da família que a gente tem, da nossa religião, da nossa fé ou uma causa que a gente abraça. Mas se isso é verdade, o que te define da melhor maneira? Com o que você se identifica plenamente? Qual é a grande causa da sua vida? Será que essas identidades que você carrega podem suprir a sua verdadeira identidade? Ou será que existe uma coisa específica que é capaz de fazer isso da maneira correta?
como o reino de Deus pode nos ajudar neste processo. Então, aqui no programa está escrito, nós estamos seguindo aqui com a série O Reino de Deus, e no programa de hoje nós vamos entender como podemos pertencer a esse reino. Como que acontece a entrada neste reino? Abra aí sua Bíblia, João, capítulo 3, o verso 5. Vou ler as palavras de Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas palavras de Jesus foram dirigidas para Nicodemos, que era uma figura importante do judaísmo. Nicodemos foi até Jesus coberto pelo véu da noite escura. Ele sabia da oposição dos líderes judaicos quanto à pessoa de Jesus e os ensinos que ele praticava e ensinava às pessoas. Então, o que ele fez? Ele arranjou um encontro com esse jovem rabi num lugar distante, talvez assim com medo de colocar a sua reputação em jogo. Então, esse aqui é um dos primeiros encontros no evangelismo pessoal de Jesus. E foi na presença de Jesus que o mestre judeu se sentiu desarmado, fascinado, aceito pelo Galileu. E ele iniciou com uma palavra de afirmação: nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele fala aqui no verso 2. O que Nicodemos não tinha a mínima ideia é de que ele não estava diante de um novo profeta, mas ele estava na presença do próprio Deus. Jesus tinha um método muito específico, ele era direto, então sem rodeios, ele atacou a jugular do problema. Sem confirmar, sem negar, sem refutar ou reconhecer as palavras de Nicodemos, ele respondeu a pergunta que não tinha sido feita. E ele disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Mas por quê? Ele não era um homem bom, bem-sucedido? Alguém que havia conquistado o que muitos sonhavam, mas não tinham sido capazes de alcançar? Qual que era o problema de Nicodemos? A gente pode entender este problema como sendo o vazio da religião. E esse é um problema recorrente. Existem pessoas religiosas demais e cristãs de menos. Você consegue entender? Se alguém como Nicodemos, que aparentemente estava na frente das demais pessoas no relacionamento com Deus, precisava nascer de novo, o que Jesus queria dizer de fato? Nicodemos era um súdito do reino de Deus ou não? E essa pergunta, na verdade, ela nos alcança. Como podemos fazer parte desse reino? Como podemos entrar no reino de Deus? A história de Nicodemos, ela é um poderoso exemplo para a gente entender isso. Essa história nos ajuda a entender que fazer parte de uma comunidade religiosa, de um povo, de uma denominação, de uma igreja, nem sempre significa pertencer ao reino de Deus. Nicodemos era um mestre da lei, era um fariseu respeitado, mas Jesus o confrontou. Veja, o pertencimento a uma etnia religiosa, o conhecimento intelectual, eles não são suficientes para esse relacionamento verdadeiro com Deus. E Jesus, ele esclarece que não há pedigree religioso que vai garantir salvação. Ele olhou para Nicodemos e disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então veja, Nicodemos, ao se aproximar de Jesus à noite, ele revela o seu medo de ser visto e o seu desejo de seguir a Cristo. Isso tudo ele manifestava à distância. Então, isso é algo que muitos de nós, ainda hoje, acabamos fazendo. A gente quer Jesus, mas sem ter um compromisso verdadeiro, genuíno. Há uma coisa interessante sobre essa história, relacionada ao nome de Nicodemos. A ironia no nome de Nicodemos, aqui, ela é profunda. O nome Nicodemos significa literalmente vitória do povo. Mas do ponto de vista espiritual, ele é retratado como alguém derrotado. Nicodemos era cheio de medos, de preconceitos.
ele não conseguia aceitar a verdade que Jesus estava apresentando. Ele chamava Jesus de Rabi, reconhecia a sua posição, mas ele não entendia que, na verdade, ali estava o Filho de Deus, que veio trazer libertação. Quantas vezes você e eu também, nós perdemos a oportunidade de experimentar uma verdadeira transformação por causa do nosso medo, das nossas expectativas da sociedade, das outras pessoas? Nicodemos precisava de um novo nascimento. Aqui, Jesus deixa claro a necessidade de um novo nascimento, a necessidade da salvação. Jesus sabia exatamente o que Nicodemos precisava. Ele não precisava de uma discussão teológica, ele precisava da experiência de um novo nascimento. E é isso que todos nós precisamos. O novo nascimento, ele é essencial para a nossa entrada no reino de Deus. Mas o que isso significa? Jesus disse claramente que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A verdade é que, como Nicodemos, muitos hoje precisam. Talvez você se despir da sua religiosidade e se abrir para essa transformação que vai te levar à salvação. As palavras de Cristo, existem duas coisas essenciais que o novo nascimento nos proporciona. A primeira realidade está em João capítulo 3. Olha o que diz aqui o verso 3. Diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, o novo nascimento, ele nos dá a capacidade de ver o reino de Deus. O que isso significa? Que as pessoas naturais, elas não podem discernir as coisas espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, o verso 14 e 15, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que Jesus e Paulo afirmam é que o homem natural, que não nasceu de novo, não consegue compreender as coisas espirituais. Eles simplesmente não conseguem compreender aquilo que somente os espirituais podem ver. Aos olhos das pessoas carnais, que só enxergam a vida através dos sentidos naturais humanos, as coisas espirituais, elas parecem loucura. Mas a gente não pode esquecer o que Shakespeare colocou na boca de Hamlet. Ele disse assim: existe muito mais entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. O mundo espiritual, ele é presente em cada aspecto da realidade, mas ele não está acessível a todas as pessoas. Por quê? Vamos voltar à Bíblia. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele ajuda a entender. Verso 1 até o verso 3, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quem não nasceu de novo está escravizado pelo pecado. Ele sofre sob a influência maligna de Satanás. Ele está preso no seu estado de rebelião. Por isso ele não pode ver o reino de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por estar preso no pecado, a pessoa
perde a capacidade de entender, porque o seu entendimento das coisas espirituais foi cegado. Por isso ele não pode ver, muito menos se relacionar com Cristo. Então, essa é a primeira realidade. Vamos entender agora a segunda realidade. Eu quero voltar ao verso que nós lemos a princípio, João 3, o verso 5. Diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo agora da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entenda uma coisa, que além de ver o reino de Deus, além de você perceber o reino de Deus, é preciso entrar, escolher, fazer parte, se unir a Cristo no seu reino. Mas como é que nós entramos no reino de Deus? O que te impede de entrar no reino de Deus? Por que você talvez ainda não tenha entrado no reino de Deus? Porque para entrar é necessário nascer do Espírito. Como isso é possível? Na carta de Tito, capítulo 3, o verso 5, tem a resposta. Diz assim: não por obras de injustiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é este? É no momento do batismo que o Espírito de Deus nos apresenta o acesso ao reino de Deus. Deu para você entender? Ele nos dá essa nova natureza. Quando então Ele passa a nos influenciar diretamente através das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós aderimos ao reino, nós entramos no reino quando nós permitimos que o Espírito Santo tenha controle sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas palavras, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões. Nessa hora, Ele desmonta castelos. Imagine o impacto dessas palavras na mente de Nicodemos. Ele construiu sua vida em torno de teologia, de práticas que agora pareciam vazias diante dessa grandeza do que Jesus estava oferecendo. O novo nascimento não é uma obra que nós podemos realizar, é um presente de Deus. Nicodemos ouviu que para ele ser salvo, ele não poderia depender dos seus méritos, mas somente da graça soberana do Senhor. Ele precisaria se humilhar, reconhecer que, embora fosse tido como bom pela sociedade, ele ainda estava perdido. E ele precisava compreender a grande pergunta: como eu posso nascer de novo? Talvez seja o que você está dizendo. Como que eu posso? Eu também quero. Aqui você precisa entregar a soberania da sua vida para o Espírito. O novo nascimento é o resultado da soberania do Espírito Santo. Jesus explicou para Nicodemos que a ação do Espírito é como se fosse o vento. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir o seu efeito. Da mesma forma, a obra de Deus na nossa vida muitas vezes é invisível, mas ela é transformadora. Lembre-se que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos, nós então vivemos as boas obras. Essa mudança, ela se dá não pelos nossos esforços, mas pela misericórdia, pela graça de Deus. O impossível e o inimaginável se tornam realidade. Nicodemos, assim talvez como você e eu, ele tinha uma dificuldade, ele confundia o que Deus pede como sendo algo impossível de ser alcançado, quando na verdade Ele, Jesus, estava oferecendo para Nicodemos, para mim e para você, aquilo que é inimaginável. O novo nascimento é um ato de Deus que nos liberta de toda a carga do pecado, da religiosidade vazia. Nós não precisamos fazer nada, precisamos apenas nos render à sua vontade e reconhecer dentro do nosso coração que é pelo poder de Deus que nós somos salvos exclusivamente. Naquela noite, Nicodemos foi embora sem aceitar Jesus. Ele poderia ter se tornado um grande discípulo, mas ele preferiu as tradições, em vez da graça divina oferecida em Jesus Cristo.
A história de Nicodemos nos ensina que é mais fácil você transformar um homem ruim em um homem bom do que você transformar um homem bom em um homem salvo. Deu para você entender? Ao olhar para Nicodemos, lembre-se que ser uma pessoa boa não é o suficiente para a salvação. Você precisa desejar mais, precisa buscar mais de Cristo, do seu reino. Não deixe para amanhã as grandes oportunidades que o Senhor te apresenta hoje. Se for difícil demais para você romper com as tradições, com as amizades, com os compromissos, clame a Deus por ajuda. Ele pode fazer por você o que para você é impossível. Agora, que essa mensagem, ela fale fundo no seu coração. E que você tenha uma postura diferente de Nicodemos. Que você tenha coragem para se desapegar de tudo aquilo que te afasta de Cristo e experimentar o que só o Espírito pode oferecer. Ver o reino de Deus. Que os seus olhos, a partir desse instante, sejam treinados pelo Deus Espírito Santo para ver as coisas espirituais. E mais do que isso, que você entenda que o novo nascimento é o maior, é o melhor presente que Deus oferece para você. Você só precisa aceitar. É só se entregar. E entenda que aí, para você entrar no reino, mais do que ver, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa morrer para viver para este reino. Você já morreu? Como assim? Você já morreu? Morreu para você mesmo, para os seus pecados, para as suas vaidades. Como que você morre? Quando você sepulta simbolicamente a sua vida através do batismo. Você é mergulhado nas águas e sai de lá uma nova criatura em Cristo Jesus. Não que você não vai pecar mais, mas a partir daquele instante o Espírito vai tomar conta de você e ele vai te conduzir até quando finalmente você estará na presença de Cristo. Lindo isso, não é? Posso orar por você para que isso aconteça agora na sua vida? Senhor, eu quero orar por este amigo, por esta amiga, para que, diferentemente de Nicodemos, ele e ela tenham a alegria de viver um novo nascimento, de ver o reino de Deus, de entrar no reino de Deus. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar outra vez que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guarde no seu coração a palavra do Senhor. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.